Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. Meu nome é Veralice Veres, eu sou advogada e conselheira federal pelo estado de Rondônia. Declaro aberto os trabalhos do painel 46 do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, com o tema Efeitos da Covid-19 nas discussões em arbitragem, com os notáveis palestrantes Joaquim de Paiva Muniz, Daniel Nogueira, Márcio Guimarães e a doutora Rossana Fonseca. Lembro a todos que a palestra terá duração de 15 minutos. Passo agora para a leitura do currículo do nosso primeiro palestrante, Dr. Joaquim de Paiva Muniz, advogado, sócio da Trent, Rossi e Watanabe Advogados, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro, autor de diversos livros e vários artigos sobre arbitragem e direito societário, professor de arbitragem e direito econômico e regulatório da Fundação Getúlio Vargas e de direito empresarial em cursos de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Passo a leitura do currículo do Dr. Daniel Nogueira, advogado, sócio fundador do escritório Jacob Nogueira Advogados, graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em 1998, mestrado pela Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, em 2000, com foco em Direito de Propriedade Intelectual, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil desde o ano de 2016 e membro do corpo docente internacional da CIARB. Passo a leitura do currículo do Dr. Márcio Guimarães, advogado, doutor pela Universidade Toulouse, professor de Direito Comercial da Fundação Getúlio Vargas, tanto na graduação quanto em pós-graduação, atuando como responsável pelo curso de Direito Societário e Mercado de Capitais e pelas disciplinas de Direito das Empresas em Dificuldades. Acadêmico fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, autor de diversos artigos e livros publicados, foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 19 anos. E a nossa voz feminina dos nossos palestrantes de hoje, doutora Rossana Fonseca, advogada, atuante na área civil, especialista em direito de energia e direito ambiental, sócia fundadora e gestora da unidade do Neves de Rosso e Fonseca Advogados Associados em Natal, Rio Grande do Norte, idealizadora, fundadora e a primeira presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, árbitra na Câmara de Conciliação, Mediação de Arbitragem da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Com a palavra, o nosso primeiro palestrante, Dr. Joaquim Muniz. Obrigado, doutora Veralice. Agradeço em seu nome a participação aqui nesse evento, que é um evento revolucionário. Imaginar que a cada mandato da OAB a gente faz essa conferência nacional maior. Nós tivemos a OAB sempre honrando com seu dever de educar os advogados e mantê-los atualizados, né? Tivemos
um congresso de 20 mil pessoas no Dr. Marcos Vinícius Coelho, depois de 40 mil pessoas com o Dr. Lamáquia, e o Dr. Felipe Santa Cruz tive a honra de trabalhar, inclusive, quando ele é presidente aqui no Rio de Janeiro, consegue fazer um congresso digital de 100 mil pessoas, que é esse o comprometimento da OAB, né? Espalhar conhecimento, capacitar o advogado. E aqui, temos aqui conselheiros que honram esse dever da OAB, e é muito importante esse tema específico nosso, que é a arbitragem, porque é uma área do direito que tem crescido muito. Tem uma pesquisa da professora Selma Lemes, que é uma das autoras da lei de arbitragem, que mantém a quantidade de arbitragens ano a ano, né? Ela faz isso há mais de 10 anos e aumenta a cada ano 20%. Né? Então, é um mercado de trabalho muito grande para o advogado, que a OAB está cumprindo essa função. Inclusive, nós temos na Comissão Federal da OAB, nós estamos fazendo um curso, confira nosso curso, está no YouTube, do CPA, a Arbitragem, que é o nome do curso. A gente está fazendo um curso para mais de 9 mil pessoas pela OAB, e um curso de capacitação na advocacia da arbitragem. E o tema aqui é sobre a arbitragem nesse tempo de crise, né, que vai ser visto de vários aspectos. Eu, como advogado militante, falarei qual o tipo de causa que está vindo para a arbitragem dentro dessa crise, e como é que isso difere da solução dada pelo Poder Judiciário. A arbitragem não é um instituto recente, né? Se for pegar, existia a arbitragem até no direito romano, mas no Brasil a lei tem 24 anos, houve a declaração de constitucionalidade há cerca de 20 anos, e a arbitragem realmente está se popularizando agora. Então, a primeira crise grande, infelizmente a gente não pegou uma crise só grande, está pegando uma crise colossal, em que boa parte das operações está sujeita a cláusula de arbitragem. Então, nós, como advogados, operações que nós, grandes negócios econômicos, hoje em dia, ou até os médios, estão sendo submetidos à arbitragem. Nós, como advogados, temos que estar preparados para enfrentar e saber a diferenciação da arbitragem para como isso seria resolvido no Poder Judiciário. Então, eu diria que os dois grandes, na minha atuação como advogado, como dirigente de Câmara, que eu sou, como membro de comissões de arbitragem, como árbitro, o que eu vejo é que a maioria das questões que estão sendo discutidas são questões de força maior ou questões de teoria da imprevisão. Nós, como advogados, nós temos que ser bem técnicos a enfrentar essa discussão, né? Porque não é qualquer situação que seja alegação de força maior, não é qualquer situação que seja alegação de teoria da imprevisão, até de outras teorias que são análogas à teoria da previsão, mas um pouco diferentes, por exemplo, da alteração das bases contratuais. Né? Se a gente for falar de força maior e fato fortuito, né, seria um fato necessário, e se não pode impedir ou evitar, e a força maior, ela exonera o devedor do cumprimento. Quer dizer, você não pode prestar, né? E por um fato fora do seu controle, e por isso você não pode ser responsabilizado. E existe, na verdade, quando você for olhar, provavelmente essa pandemia vai ser considerada como um fato de força maior. Agora, a questão são as consequências, né? Efetivamente, para se caracterizar a força maior, você precisa haver uma impossibilidade de prestar. E aí, simplesmente, você não ter dinheiro para pagar, não há impossibilidade de prestar. A impossibilidade de prestar, por exemplo, seria uma obrigação de fazer, por exemplo, ser obrigado a dar caso de... Então, aqui o Márcio, que é professor de Direito Civil também, aquele velho caso do cantor que vai cantar no estabelecimento, e simplesmente você tem uma pandemia, você tem uma quarentena, e ele não pode dar o show. Isso é o típico caso de força maior. Ou operações econômicas, por exemplo, o porto, você você tem que disponibilizar o porto para o navio, o porto está fechado por conta da pandemia. Então, é muito importante, nas questões de força maior, verificar se efetivamente existe a impossibilidade de prestar, porque senão você pode estar caindo em outro instituto. A segunda grande hipótese aí que a gente vê
na pandemia é de teoria da imprevisão, quando a obrigação se torna excessivamente onerosa. Mas aí tem vários requisitos. A obrigação tem que se tornar excessivamente onerosa por um fato extraordinário e imprevisível. Acho que até nessa situação específica da pandemia, infelizmente, a pandemia é extraordinária e imprevisível e realmente tem impactos no custo muito grande. Agora, você tem mais um requisito, pelo menos na letra escrita da lei, que seria o enriquecimento da parte contrária, né? Você tem o empobrecimento de uma parte pelo fato da obrigação se tornar muito onerosa e o empobrecimento da outra. Jurisprudencialmente, o empobrecimento tem sido mitigado, né? E também o quão o fato as grandes discussões que você tem em teoria de previsão justamente do empobrecimento, porque nem sempre o enriquecimento de uma parte implica no empobrecimento da outra. A gente está bem nisso nessa crise, né? Eu não vou citar uma certa presidente dizendo que ninguém ganha, ninguém perde, no fundo todos perdem, e aqui nessa crise, infelizmente, todos perdem, então tem muita discussão sobre isso, quer dizer, outra parte dizendo, olha, você pode estar perdendo, mas eu também estou perdendo. Como também a questão do quanto o fato é extraordinário, quanto ele é fora da área do próprio contrato. Então, existe muita discussão técnica que vai gerar uma grande discussão jurisprudencial. E aí eu faço esse corte, porque a gente está acostumado em outras crises, infelizmente, desde que eu me entendo por gente, o Brasil, nós advogados, principalmente, estamos na linha de frente de um país que tem muitas crises. Então, a crise no Brasil não é exceção. Mas é a primeira vez que você vê a crise, as questões sendo submetidas ao poder, não só ao Poder Judiciário, como à arbitragem. Então, rapidamente, eu vou fazer essa diferenciação. Na minha visão, o Poder Judiciário ele reage rápido nas primeiras decisões, então você tem uma leva de decisões de primeira instância. Essas decisões de primeira instância são muito tocadas pelo sentimento de equidade. Então, por exemplo, quando você determina a entrega de medicamentos ou suspende certos pagamentos, muito uma situação fática de equidade. Então, a curto prazo, o Poder Judiciário tende a não ser tão técnico e julgar muito com base na equidade. A longo prazo, o Poder Judiciário, principalmente o STJ, que vai ser unificador aí da jurisprudência, além da questão técnica, por ser um tribunal extremamente técnico, ele também olha questões de política pública, como a gente vê, por exemplo, na desvalorização de 99, cambial, né, que tem um voto lapidado do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele fez uma certa decisão, já que ele é salomônico, fez uma decisão salomônica e dividiu os prejuízos. Quer dizer, isso, por exemplo, tributário é muito comum. Você vê o STJ, ele não age só na letra fria da lei, ele é um órgão também de política pública. Então, quando os clientes falam essas questões difíceis ou controversas, como é que vão ser decididos no judiciário, minha resposta, talvez a resposta do advogado, eu não sei, porque vai depender muito de questões de política pública. Agora, como é que é a diferença disso na arbitragem? A arbitragem é mais rápida, então você vai decidir a arbitragem para vocês, assim, até tem 2 minutinhos aqui para terminar, tentarei terminar os 2 minutinhos. Você que jovem advogado que está militando na arbitragem, o que vai ser diferente? Primeiro, você vai ter as decisões das arbitragens que estão começando agora, muito antes de se haver jurisprudência definitiva do STJ. Então, infelizmente, a gente está lutando no escuro. A gente não sabe, a jurisprudência vai se consolidar daqui a 5 a 10 anos, a média de arbitragem é 1 ano e meio, 2 anos. Segundo lugar, a arbitragem é sempre muito técnica. Então, estude e olhe os requisitos que eu falei ali da teoria da previsão em força maior, sempre seja o mais técnico possível. É um discurso menos emocional e muito mais técnico. A questão na arbitragem se dá muito olhar para a prova, até porque a arbitragem é uma alfaiataria, né? que o árbitro está prestando atenção. Então, é muito importante você orientar o seu cliente, nessa época de crise, a fazer uma boa administração do contrato. Responda aos e-mails, identifique as pessoas que estão envolvidas, que saibam que elas serão potenciais testemunhas. Quando a parte manda uma carta ou manda um e-mail, responda supervisionando, porque
ganha quem tem a melhor prova, e sempre assim, e ainda mais na arbitragem. Então, é extremamente importante a função preventiva do advogado. O cliente contrata o advogado quando tem um litígio, já sai com desvantagem. Sabendo que existe uma crise, você precisa contratar o advogado logo, porque o litígio é inevitável. Para terminar aqui, na arbitragem você escolhe o seu jogador. A gente sabe que tem vários doutrinadores, cada um com o seu posicionamento. Então, é muito importante na arbitragem, o advogado de arbitragem não é aquele que é amigo do juiz. O advogado da arbitragem é aquele que conhece a arbitragem e que conhece a posição doutrinária dos árbitros, né? Leu, estudou. Então, é muito importante, você, como advogado da arbitragem, leia o que os doutrinadores falam, o que os professores falam, saiba seus posicionamentos para escolher a pessoa que tem um posicionamento que te apoia. Independentemente de se é arbitragem ou poder judiciário, nós temos uma coluna basilar do nosso direito, que é a boa-fé. Então, sempre oriente ao seu cliente a mostrar que está agindo de boa-fé. E aí eu faço o último comentário, que é o nosso primo-irmão, a mediação. A gente brinca que a arbitragem e mediação é Sandy Júnior, né? A gente vai dizer que é a Sandy, né? Que é mais bonito, mas eles dizem que a gente é o Júnior. Mas estão sempre juntos, são meios extrajudiciais de solução de conflito. É muito importante que, nas situações de crise, está se consolidando o entendimento doutrinário e jurisprudencial que existe um dever de tentar negociar. 3 minutos. A mediação é importante não só para achatar a curva da quantidade de processos, que já, enfim, durante anos, com CPC novo e com multirões, a gente conseguiu diminuir os processos, a gente está aumentando de novo, como também, do ponto de vista de direito material, a mediação é importante. Quer dizer, você abre uma mediação, você está mostrando boa-fé e está reconhecendo os deveres de negociar. Agradeço essa oportunidade, vou ter que sair mais cedo, mas vocês vão estar em mãos melhores do que as minhas, e vozes e rostos melhores do que os meus. Muito obrigado. Doutor Joaquim, a propósito, já que o senhor vai sair um pouco mais cedo, o senhor gostaria de deixar uma mensagem de altruísmo nesse momento de pandemia para os nossos ouvintes? Olha, a advocacia de Rui Barbosa vai dizer que não é profissão para os fracos, mas é impressionante, na minha experiência dentro da OAB, como é que os advogados estão reagindo bem a essa crise, continuando a trabalhar com todas as limitações. Então, se a gente está conseguindo sobreviver bem nessa crise, o futuro só pode ser brilhante. Então, acho que a gente tem que ter... A mensagem que eu passo é a seguinte: se valorizem, porque vocês são grandes. Olha o que vocês estão conseguindo construir. Tenho orgulho disso. Muito bem, excelente mensagem. Passamos agora para o nosso palestrante, Dr. Daniel Nogueira, agradecendo profundamente as palavras do Dr. Joaquim Muniz, pelas suas orientações e todas as suas sugestões neste momento. Com a palavra, Dr. Daniel Nogueira. Obrigado, Veralice. É sempre um desafio falar depois de Joaquim, né? Porque é uma das nossas autoridades de arbitragem da arbitragem brasileira. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre soft law e o impacto da pandemia na soft law. E tem que começar definindo o que é soft law. Na arbitragem, é muito comum que as partes utilizem, no seu procedimento arbitral, uns instrumentos que estabelecem algumas normas, mas essas normas não têm efeito vinculante nenhum. São instrumentos que são adotados de forma voluntária pelas partes que participam de procedimentos arbitrais. São regras que são codificadas, que dependem da anuência direta das partes ou anuência indireta por intermédio da eleição das mesmas pelo árbitro, no exercício da sua discricionariedade procedimental, para que tenha algum efeito dentro do procedimento arbitral. E existem vários exemplos de soft law. Nós temos as diretrizes da IBA sobre conflito de interesse, a diretriz da IBA sobre representação de partes, ética dos árbitros, todos esses instrumentos que pretendem guiar ou dar orientação em alguma área em que há conflito, normalmente há conflito entre culturas judiciais, culturas jurídicas diferentes, e que se estabelece um pouco as melhores práticas do mercado através desses instrumentos. Mas esses instrumentos de soft law, eles têm um ciclo de vida que é muito fácil
enxergar o que acontece com eles, principalmente os que têm sucesso, né? Porque, ora, um instrumento de soft law significa, em tradução para o português, lei macia. É o contrário de dura lex sed lex, ao contrário da lei dura, da lei de verdade. A lei macia, que é o soft law, são esses instrumentos que são adotados de forma voluntária. Mas o que acaba acontecendo é que alguns desses instrumentos, apesar de ser voluntários na sua adoção na origem, eles acabam se tornando mais ou menos estándar internacional do mercado. E como é que isso acontece? Isso acontece por conta de um fenômeno chamado externalidade de rede. O que é externalidade de rede? Externalidade de rede é o fenômeno através do qual um agente deriva um benefício de um produto ou de um serviço em direta proporção à quantidade de outras pessoas que utilizam esse produto ou esse serviço. Exemplo clássico, telefone. O seu telefone só tem valor porque várias outras pessoas têm telefones. Se você fosse a única pessoa no mundo que tivesse um telefone, esse telefone teria um valor muito menor. Fax, para nós que somos um pouquinho mais velhos. Quem tem fax hoje já teve um momento em que o fax teve uma importância, porque com ele você se comunicava, inclusive com a justiça, etc. E hoje, por conta da externalidade de rede, esse mesmo aparelho de fax tem um valor muito pequeno, porque ninguém mais tem fax hoje em dia, praticamente. Então, fax, sistema operacional, rede social, você que usa Tinder, o Tinder só tem importância porque outras pessoas usam o Tinder, senão ela não teria importância para você. Então, o que acaba acontecendo é que esses instrumentos, porque eles são usados por vários atores no mercado, eles passam a ser usados por outros atores no mercado porque eles se tornam conhecidos. E isso, lá pelas tantas, acaba gerando um efeito manada. E aí, o ciclo de implementação ou de transformar um instrumento de soft law, sair desse instrumento de sugestões para virar uma prática do mercado, é muito fácil de ser visto. Alguém estabelece um instrumento de soft law, algumas pessoas começam a usar, porque algumas pessoas começam a usar, outras começam a usar, e lá pelas tantas está todo mundo usando, ou pelo menos se espera que todo mundo utilize esse instrumento, que começa a fazer um pouco parte da razoável expectativa das partes que todo mundo vai usar esses instrumentos normativos voluntários. E aí, lá pelas tantas, como todo mundo usa, o árbitro começa a determinar que use quando está dentro da sua discricionalidade procedimental, e isso vira uma prática consolidada no mercado. Pelo menos era assim que era. E aí eu tenho essa tabelinha aqui, vocês podem ver que é alguns dos mais usados. Por exemplo, as regras da IBA sobre provas em arbitragem internacional são utilizadas, de acordo com esse estudo, regularmente por 60% dos usuários de arbitragem. Então, se você atua com arbitragem internacional, você tem que conhecer as regras da IBA sobre provas, porque é muito provável que elas sejam ou regularmente, ou sempre ou ocasionalmente, referenciadas dentro do seu procedimento arbitral. Pois bem, mas nós não estamos aqui para falar do soft law, nós estamos aqui para falar de pandemia. E a pandemia, para usar um linguajar do pessoal de startup, se tem alguma coisa que foi disruptiva para a nossa vida, foi a pandemia, né? Mudou tudo que a gente conhecia de realidade, e isso também aconteceu no contexto da arbitragem. Por conta do Covid-19, por conta das consequências do Covid-19, o mercado da arbitragem teve todo que se adaptar. Eu não vou falar aqui sobre os instrumentos das instituições de arbitragem, porque vai ter um painel para falar só sobre isso. Mas, por exemplo, a Câncer-CBC editou a Resolução Administrativa 40-2020 e mudou seus procedimentos. Os procedimentos da Câncer-CBC eram praticamente todos físicos até antes da pandemia, e de uma hora para outra você passou a ter procedimentos que precisavam tramitar de forma eletrônica, pelo menos essencialmente de forma eletrônica. A CCI também editou notas para mitigar os efeitos do Covid-19, da pandemia do Covid-19. O CPR editou também nessa ideia de contribuir para o soft law uma ordem processual, está em inglês, todos esses dois instrumentos estão em inglês, o da Câncer-CBC está em português, uma ordem processual modelo para que fosse utilizada, e o CIARB, que é o Chartered Institute of Arbitrators, editou em inglês e foi traduzido para o português
um instrumento com recomendações sobre procedimentos remotos para resolução de conflitos. Isso fez com que o que a pandemia fez com esse instrumento de soft law? Ao invés de ter o ciclo natural de utilização desses instrumentos, de uma hora para outra, você tinha uma realidade da arbitragem pré-pandemia e você tinha que lidar, ou passou a ter que lidar com a realidade da arbitragem pós-pandemia da noite para o dia. Então, esse ciclo foi acelerado e nós tivemos a oportunidade de ter, por exemplo, em português, muito rápido, as recomendações do CIARB sobre procedimentos remotos para a resolução de conflitos. E é sobre esse instrumento que eu quero falar um pouquinho, porque o Charter Institute of Arbitrators, o braço brasileiro do Charter Institute of Arbitrators, presidido pelo César Pereira, tem feito um grande trabalho no desenvolvimento da arbitragem local e foi muito rápido em adaptar esse procedimento do CIARB para o mercado local. O que são essas recomendações do CIARB sobre procedimentos remotos? Basicamente, é um conjunto de sugestões de como organizar o seu procedimento ou de questões que você tem que considerar quando for organizar o seu procedimento. Você tem que parar e pensar nisso que antes você não precisava pensar. Nós, obviamente, não vamos ter tempo para falar sobre todas as recomendações, mas eu queria falar sobre algumas das recomendações mais importantes que estão nesse instrumento. Esse instrumento, o site brasileiro do CIARB, ainda não está no ar, e eu pedi autorização do César e ele me permitiu. Eu disponibilizei para quem quiser no meu site pessoal o protocolo. Quem quiser baixar está nesse link que está na tela de vocês. Mas algumas sugestões, por exemplo, que esse protocolo faz. Quando for fazer uma arbitragem, a arbitragem você tinha antigamente, as audiências, principalmente a audiência de mérito, eram audiências físicas, e de uma hora para outra você está tendo que fazer audiência de forma eletrônica. Nem todo mundo conhece Zoom, nem todo mundo conhece Teams, nem todo mundo conhece as diferentes plataformas. Então, uma das sugestões que está no 1.2 é que a tecnologia, o software, o equipamento, o tipo de conexão, tudo tem que ser objeto de consenso das partes e, antes da audiência, testado com os participantes. Então, marca uma data antes da audiência propriamente dita, só para testar a tecnologia com todo mundo, com todas as testemunhas, todos os advogados, todos os árbitros, para ver se isso vai funcionar ou não. Mais do que isso, é importante alocar no seu calendário da sua arbitragem tempo para resolver eventuais falhas técnicas que podem acontecer dentro do procedimento. Essa é a recomendação do 1.3. Uma coisa interessante, se a audiência for semi-remota, eu tenho algumas partes, por exemplo, que estão em São Paulo, na sede de uma grande instituição de arbitragem, eu tenho outras partes que estão fora de São Paulo. A recomendação 1.6 fala que é importante discutir e acordar antecipadamente se eu posso ter os árbitros na sala com uma das partes, enquanto eu tenho a outra parte presente apenas por Zoom, quer queira, quer não, ou por Zoom, seja qual for a plataforma que vai ser utilizada, quer queira, quer não, esse contato pessoal, esse contato humano acaba sendo mais valioso do que o contato através de uma tela. Então, talvez isso pode gerar uma desigualdade. E é importante obter o consenso das partes se esse vai ser o tratamento que se vai dar quando uma parte está presente junto com os árbitros e os outros não. Nas arbitragens, uma outra sugestão, essa sugestão é importantíssima, é que você ter salas segregadas, tanto para ter todas as partes, para que todas as partes possam conversar, e uma sala segregada para que o tribunal possa conversar entre si, que as partes possam conversar entre si, sem que um consiga ouvir o outro. Isso é o tipo de coisa que é fácil esquecer, mas quando chega na hora e tem alguma coisa para deliberar, está todo mundo ali no mesmo ambiente virtual. Então, é importante organizar, ter uma sala grande eletrônica, uma sala grande do procedimento para todo mundo, e as salas apartadas dos procedimentos, salas apartadas para que os árbitros e as partes possam conversar entre si, com a ressalva de que um não pode ver o outro durante essa reunião particular para evitar vazamento das informações. Então, uma das recomendações é se um árbitro, uma das partes, perceber que está vendo ou ouvindo uma reunião que deveria ser privada, isso é algo que deve ser imediatamente apontado. Outro ponto importante, embora...
Estou acompanhando aqui. Embora o procedimento remoto possa permitir o aumento da eficiência em alguns procedimentos, às vezes testemunha e perito pode ter mais dificuldade de apresentar a sua prova via o instrumento eletrônico. Então, é importante adequar o tempo para isso. É importante organizar os documentos que vão ser compartilhados, saber quem vai receber que tipo de documento, e questões importantíssimas têm que ser tratadas, como, por exemplo, como é que eu vou assegurar a confidencialidade do que é dito? Como é que eu vou assegurar que a confidencialidade da oitiva de uma testemunha, como é que eu vou saber que as outras testemunhas que estão em espera não têm acesso ao que a primeira testemunha disse, já que eu não tenho as salvaguardas físicas que eu teria no procedimento real? E aí tem questões jurídicas também que são importantes. Até onde é necessário a anuência das partes para pegar um procedimento que, na sua origem, era um procedimento físico e convertê-lo num procedimento eletrônico, até onde que isso vai impactar a validade da sentença arbitral por conta dessa alteração desse procedimento dentro do contexto das alterações geradas pela pandemia. Agora, outro ponto muito legal, muito interessante que as guidelines dizem, que esse protocolo diz, é o seguinte: você escolhe árbitro, quando você vai eleger árbitro, você elege árbitro pensando em uma série de fatores, a sua experiência, a sua judiciosidade, a sua ética. Eles recomendam expressamente que, se você vai ter um procedimento virtual, é importante escolher árbitros que têm capacidade de lidar com essa tecnologia e com esse novo normal. Nós, quer queira, quer não, nós temos profissionais fantásticos que têm já uma certa idade, já não se acostumam a novas tecnologias, e isso pode gerar um problema para a gestão dos procedimentos se o árbitro não consegue trabalhar com essas novas ferramentas. Então, só uma passada rápida, o nosso tempo aqui realmente é muito apertado, só para dizer que hoje, por conta da pandemia, existem esses novos instrumentos de soft law, tanto das instituições como dos atores do mercado da arbitragem em geral, e B, o protocolo, as recomendações do CIARB em específico estão disponíveis em português, e elas são adequadas tanto para pensar na arbitragem administrada pela CANSA-CBC, que, aliás, vai fazer esse trabalho por você, mas também nas instituições menores no resto do Brasil da arbitragem, que não é só a arbitragem da CANSA-CBC. Você pode recorrer a esses instrumentos e os outros protocolos do CIARB para lhe dar uma orientação de como seguir na arbitragem nesse novo mercado. Tenho a impressão que esse era o tempo que eu tinha. Agradeço aos meus colegas de painel, agradeço a doutora Vera Alice. Nós que agradecemos, doutor Daniel Nogueira, pelas suas palavras, e gostaria de perguntar ao senhor se o senhor gostaria de deixar uma mensagem de altruísmo aos nossos ouvintes. Olha, essa pandemia é interessante, né? Porque essa pandemia foi capaz de fazer florescer o pior e o melhor que tem dentro da gente. A gente olha alguns exemplos que aconteceram no contexto dessa pandemia, de histórias de horror. Eu acho que é importante você tentar conscientemente tentar se alinhar àqueles que usam a adversidade, que usam a crise para tentar provocar o que é melhor, o que há de melhor dentro de você, para tentar fazer o bem quando você pode, para tentar impactar o mundo. Isso é um pensamento muito, muito judaico, de impactar o mundo de forma positiva, com Holanda, de mudar o mundo. Aproveite que o mundo está diferente e veja o que você pode fazer para poder dar a sua pequena contribuição para que o mundo que você deixe seja um pouquinho melhor do que o mundo que você encontrou. Era o que eu tinha. Muito bem. Obrigado pela sua explanação. E agora passamos a palavra para o doutor Márcio Guimarães. Obrigado, doutora Vera Alice. Muito boa tarde a todos. Saúde meus colegas de painel, mesmo que virtualmente. É uma satisfação muito grande fazer parte desse evento
magnífico que a OAB está organizando, são mais de 90 mil inscritos, segundo as últimas informações, e verificando que os inúmeros painéis estão sendo realizados, tratam dos temas mais variados para nos auxiliar no combate, no ultrapassar esse momento, porque passamos um momento de reflexão, de depuração, e que com certeza sairemos muito melhores do que entramos. A minha fala aqui ela se torna um pouco mais dificultada após o Dr. Joaquim Muniz e o Dr. Daniel Nogueira, mas o meu alívio é que a doutora Rossana, ao final, nos brindará com a sua palestra e, como as mulheres sempre são muito superiores a todos nós, ela com certeza fará o fechamento e aqui a minha falha será suprida sem deixar de identificar aqui, registrar a condução dos trabalhos pela doutora Vera Alice, nossa conselheira federal, que desde então, para um painel desse ser realizado, vem organizando todos os trabalhos. Muito bem, muito especificamente nessa conversa rápida que temos, eu vou tratar um pouco sobre o que o Joaquim falou e a sua correlação com a arbitragem, mas vou dar um outro enfoque. Apesar do Joaquim ter dito que eu sou professor de Direito Civil, eu sou professor de Direito Empresarial. Quem dera eu ter sido professor de Direito Civil, que conhece muito mais o direito, é o tronco do direito, em que nós todos nos abeberamos todas as vezes que buscamos os conceitos. Mas para o direito empresarial, os contratos empresariais, quando eles são firmados, e aí nós estamos falando do momento anterior à pandemia, eles são firmados com a mesma base do direito civil, não temos dúvida. O direito obrigacional mesmo. A ALIA, como o professor Tepedino sempre muito enfatiza, a manifestação de vontade, a concretização de determinado negócio jurídico num contrato é a mesma. A diferença é, se eu pudesse resumir um ponto, é alocação de risco e simetria de informação. As informações das partes elas são muito maiores, elas são dadas às partes, disponibilizadas, e as partes elas têm condições de alocar os riscos. Isso já tem uma consequência muito grande quando a gente trata hoje o paralelo com a pandemia. Em evento recente, com o professor Pinto Monteiro, organizamos na Universidade de Coimbra, na Associação de Estudos Europeus, nós tratamos lá do que o professor Oliveira Ascensão havia dito. Todo negócio jurídico é uma entidade histórica. O momento em que o contrato ele é firmado, ele é cercado das suas circunstâncias. Então, tudo que circunda aquele momento é de extrema relevância para compreendermos aquele contrato. O momento histórico, o momento social, o momento econômico, o momento em que as partes estavam envolvidas. Portanto, daí já se deduz, e talvez chegando a uma conclusão, de que o desequilíbrio contratual, numa análise imediata, é a regra do direito empresarial, nos contratos empresariais. Aquele equilíbrio empresarial, ele parte já do desequilíbrio. As partes, desde o início, se formos traçar um paralelo, uma metáfora com uma balança, quando falamos em equilíbrio, eu vejo muito o direito civil buscando as duas partes da balança identificadas, iguais. Ao passo que no direito comercial, normalmente, opta-se por, naquela feira antiga, colocar-se uma pedrinha do lado de cá, para ficar mais leve, e 3 pedrinhas de peso do lado de cá. Assim o contrato é assinado. Então, o desequilíbrio ele já faz parte da própria alha inicial. O contrato assim foi firmado. Se o contrato assim foi firmado, lembrando que o Posner nos disse que o contrato é o seguro das pessoas, e lembrando também, dentro do direito e economia, o que o Coase nos diz, que uma sociedade é um feixe de contratos, porque, buscando aí uma leitura muito comum de todos, o Harari, ele, quando vai falar do direito societário, interessante, ele trata no seu livro que é uma sociedade, traçando um paralelo com a Peugeot, e ele diz, todos os empregados do mundo, todos os funcionários, todos os carros produzidos, a indústria, é a Peugeot? Ele diz, não. O que é a Peugeot? E nós sabemos bem, desde o segundo período da faculdade, que é uma ficção jurídica. Por isso que essa definição do Coase se encaixa bem de contratos. Ora, se é um feixe de contratos, como gerir esses contratos diante de uma situação completamente, na minha visão, anormal e extraordinária? Em recente evento, fizemos na Fundação Getúlio Vargas, em que esteve presente o ministro Cueva, seminário que eu participei, e outro com o ministro Sanseverino,
chegamos um pouco ali à conclusão, à discussão, conclusão não há ainda, obviamente, as questões serão amadurecidas, que trata-se de um momento imprevisível, portanto, aquela teoria da previsibilidade, imprevisibilidade, perdão, do direito civil está presente, é imprevisível. As pessoas tratam, isso é normal, há uma pandemia a cada 100 anos. Ora, me parece que não há normalidade alguma. Desde a guerra também foi assim, aí vem a história do carvão, a lei de Fayot, 1918, na França, também houve um momento. A Segunda Guerra, ora, todas são questões imprevisíveis, mas não significa dizer, como o Joaquim identificou, que todas elas acarretarão no equilíbrio interno, ou, melhor dizendo, no desequilíbrio interno contratual. O equilíbrio foi firmado e agora acarreta no desequilíbrio? As teorias foram ventiladas rapidamente, a força maior, o caso fortuito, alguns dizem tratar-se da mesma questão. Ela é muito importante que se diga que no artigo 393 do Código Civil, ou melhor, revisão da cláusula contratual. O que se pretende, não, haverá sim liberação com ausência de prejuízo. Portanto, se esse é o caso, o que não me parece muito nas questões, pelo menos que eu tenho sido levado, tem chegado a mim a analisar, as pessoas querem revisar o contrato. Elas precisam de um fornecedor. Elas precisam da manutenção, por exemplo, do contrato de locação. Ela precisa dar continuidade naquela produção agrícola, naquele contrato firmado, mas por questões adversas não conseguem. E aí, qual é a solução? Não é fortuito, caso fortuito ou força maior. A segunda teoria revisionista do direito civil, artigo 478, que é a excessiva onerosidade. São 4 requisitos: execução continuada, prestação excessivamente onerosa, e aí repiso que insolvência, dificuldade no pagamento, desequilíbrio financeiro de uma das partes não é causa para revisão contratual. Isso é tratado em outra área do direito chamada direito das empresas em dificuldade. Se você está em dificuldade e pretende o seu reequilíbrio, a sua reestruturação, vá para um polo específico chamado recuperação judicial e dentro de um órgão muito, hoje, analogicamente falando, parecido com a teoria dos jogos, uma arena onde os credores e devedores poderão deliberar e assim estipular como será a reestruturação. Então, não é aqui. 3, extrema vantagem para uma das partes, apesar do que a jurisprudência ela não analisa com muita profundidade esse requisito, é um requisito difícil. E, por último, acontecimento extraordinário e imprevisível. Me parece estarmos diante da imprevisibilidade. E, nesse caso, também na excessiva onerosidade, a consequência será a resolução, tem um efeito liberatório. E, novamente, não são todos os contratos, me parecem, todas as hipóteses que pretendem um efeito liberatório. Não, o efeito que se pretende é revisitar o contrato. E a última, esta sim, teoria, que é a prevista no artigo 317, a revisão contratual. Esta no 317, especificamente um artigo curto, em que tratará de motivos imprevisíveis, é o caso, e manifesta desproporção nas prestações. Aqui é um pouco difícil, não é simples. Manifesta desproporção nas prestações não significa apenas dizer que você não tem condição de pagar. Por quê? A prestação, ela, quando foi pactuada, ela era proporcional. E por que ela se tornou desproporcional? Porque você hoje está em dificuldade? Repito, recuperação judicial é o seu caminho, não é revisional, não é ação revisional. Você não tem como entregar ou pagar, não está consumindo aquilo que você pactuou, está à sua disposição. Do outro lado, existe alguém que está fornecendo. E não concordo muito que hoje todo mundo está perdendo. Tem muita gente ganhando. Hoje, a notícia que se tem é que os bilionários brasileiros ficaram muito mais ricos. E se fala até em algum recurso guardado por uma camada da população que não está gastando. Então, os efeitos não são imediatos. A gente não pode dizer que haverá impacto em todos os contratos, apesar de podermos, sim, identificar que, na grande maioria, isso ocorrerá. E a arbitragem? Qual será o que se prestará à arbitragem nesse contexto? Eu vejo aqui, e aí
a fala do doutor Daniel foi muito elucidativa em demonstrar os mecanismos existentes, seja utilizando-se a soft law ou até mesmo os mecanismos, como o Joaquim disse, uma alfaiataria, em que você decide de cima a baixo o tecido que vai utilizar, o corte que vai dar. Na arbitragem, haverá possibilidade de um bom termo circunstanciado, fundamental o termo circunstanciado, o primeiro que se assina, talhar corretamente e decidir todos os trâmites, todos os momentos da arbitragem, para que a sua prova seja realizada de modo que esta prova ela vai lhe servir para demonstrar que o contrato foi tratado desta ou daquela maneira, que a boa-fé foi respeitada, porque quando se fala em direito ou obrigação ou dever de negociar ou renegociar, o que se deve verificar é se houve respeito à boa-fé, porque sanção não há. Ontem, num dos painéis aqui desse grande evento, o ministro Marco Aurélio Belize, junto com o doutor Castro Neves e a professora Ana Frazão, chegaram mais ou menos a essa conclusão, um assunto que me toca muito, indicando que o dever, a obrigação de negociar, ela não tem uma sanção, mas ela tem, sim, ônus. Alguns ônus, concordo perfeitamente, que esses ônus acarretarão na interpretação do contrato. Isso, na arbitragem, é muito, muito específico. Os árbitros ali estarão. Quando compomos um tribunal arbitral, tudo é verificado, tudo é analisado, tudo é pensado. Como houve o comportamento? Obrigado. Como houve o comportamento? Como as partes se portaram? Qual foi a postura de cada um? Para quê? Para depois se verificar, eventualmente, na responsabilização, na interpretação de uma cláusula, na prestação ou não de um serviço, na voluntariedade, como isso foi feito. Vejo aqui surgir a necessidade, diante de tudo o que está sendo dito, por todas as pessoas que tratam desse assunto, da intronização das partes, da necessidade de negociar. É mais do que importante, é inteligente. A negociação e renegociação ela é de caráter inteligente, é eficaz. Por quê? As pessoas pretendem o seguinte, elas pretendem buscar uma nova estrutura para aquele contrato, para que ele possa ser cumprido. E a arbitragem tem as chamadas cláusulas escalonadas em muitos contratos, chamadas de med-arb. A conciliação, a possibilidade da mediação e a possibilidade efetiva da arbitragem. Algumas câmaras, especialmente, nem cobram, às vezes, o valor, se você buscou a mediação em relação à arbitragem, até um incentivo para que assim seja feito e buscar um mecanismo anterior, mesmo que não dê certo, e parta para a arbitragem. Mas isso é de extrema negociação. E, sendo assim, voltando e encerrando aqui na interpretação ainda da alha contratual, do equilíbrio e desequilíbrio do contrato, nas circunstâncias que os portugueses falam de alteração das bases contratuais, na arbitragem vejo que há um campo muito mais fértil, possível e eficaz nesta análise. Os árbitros eles têm tempo, estão ali prontos para isso, ao passo que, eventualmente, o judiciário não terá o mesmo tempo. Porque nós sabemos muito bem, por exemplo, um ministro do Superior Tribunal de Justiça recebe 1000 processos por mês. Não se pode exigir dele que ele dedique o mesmo tempo. E a análise desses contratos demandará reflexão, leitura de muito papel, muitos documentos e pensar qual é o melhor tratamento. Então, vejo nessa análise, junto que foi o que os meus dois colegas me antecederam, com brilhantismo, indicaram que a arbitragem teria uma vantagem na análise desses contratos, eu corroboro e dizendo aqui, sob o ponto de vista de direito empresarial, isso será mais latente e mais significante ainda. Finalizando, doutora Veralice, com a palavra final, né, de altruísmo, não é isso? De altruísmo. Eu diria o seguinte, todos nós, eu acho que estamos refletindo muito nesses momentos, e eu gosto muito do mar, e eu diria que o mar calmo não faz bom marinheiro. Então, eu acho que nós estamos num momento revolto, os ventos mudam, às vezes parece que acalma, volta novamente, a onda sobe, a gente tem que analisar sempre qual é a pressão
do barômetro, e assim vai. Essa é a nossa vida, nós estamos enfrentando isso. Mas acredito muito que a capacidade humana ela sempre é extraordinária. O ser humano tem uma capacidade de adaptação fantástica. E todos nós estamos mostrando aí que temos, sim, a possibilidade de ultrapassar isso tudo e sairmos daí muito melhores disso tudo, muito melhores do que entramos. Construindo, como o doutor Daniel disse, dando a sua contribuição. A praia, quando se vê aquela areia, ela é feita de pequenos grãos. Cada grãozinho daquele é fundamental. E aí aquela praia linda de areia, ela se forma. Esperamos que todos possam absorver essa ideia, nós, e aí construamos um melhor mar e praia, uma areia clara e fina para caminharmos. Muito obrigado pela paciência de todos e é uma alegria estar aqui nesse painel. Excelentes palavras. Muito obrigado, doutor Márcio Guimarães. Agora, com a palavra, a nossa doutora Rosana Fonseca, advogada. Muito obrigada, Veralice. Mas eu gostaria de começar dizendo que da próxima vez eu acho que eu não vou mais concordar em falar por último, porque você fica numa situação muito difícil depois de 3 palestras sensacionais, e eu fico me perguntando como é que eles conseguem, num espaço de tempo tão pequeno, colocar de forma tão objetiva e, ao mesmo tempo, tão profunda, com tanta teoria ainda do que eles falam, né? Eu sinceramente, quero dizer a vocês e às pessoas que estão nos assistindo que eu fiquei numa situação muito difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, é um deleite ficar ouvindo todos vocês falando, palestras maravilhosas, né? Quero cumprimentar a todos em nome do meu colega querido de Comissão Nacional, doutor e professor Márcio Guimarães, e cumprimentar especialmente os advogados do Rio Grande do Norte que estão nos assistindo. Mas, em relação ao tema, vou tentar correr um pouquinho, acho que temos pouco tempo. Nós sabemos que a pandemia gerou, no mundo inteiro, reflexos em todas as áreas, né? Então, nós sabemos que gerou reflexos, por exemplo, na saúde, na educação e por que não dizer, e talvez, no local em que ela tenha gerado e é isso que vai gerar para a gente, e talvez repercutir na justiça, na área da economia, né? Então, esses reflexos todos acabam por desaguar na justiça. E quando a gente fala em justiça, eu estou me referindo a uma justiça lato sensu, né? E dentro dessa justiça lato sensu, nós encontramos aí todas as formas de resolução de conflito, dentre elas a arbitragem, que é o objeto aqui da nossa conversa hoje, né? E aí eu resolvi, né, enquanto vocês falavam aí, eu resolvi fazer uma espécie de um resumão de tudo que foi dito e de forma muito objetiva, né? E eu pensava aqui, como é que nós podemos dividir isso, né? Como é que esses reflexos chegam e desaguam na arbitragem, que é a área da justiça privada hoje, sobre a qual nós vamos nos debruçar. Então, existem 2 áreas, podemos assim dizer, em que esses reflexos irão desaguar. A primeira área, eu diria que talvez seria a área procedimental da própria arbitragem, né? No aspecto procedimental, nós vimos e presenciamos muitas mudanças, reflexo desse período da pandemia. E ainda, né, como muito foi falado aqui pelo professor Márcio, pelo nosso querido Joaquim, na área do direito material, da matéria propriamente dita, objeto, né, do que está sendo ali submetido à arbitragem. Nós também vemos e veremos reflexos nessa área, podemos assim dizer. E uma segunda análise, né, que eu pretendo fazer também de forma muito rápida, é sobre o aspecto temporal. Quando é que nós veremos ou em que momento esses reflexos aparecem na arbitragem, né? Então, se nós pensarmos no aspecto e na área procedimental, né, como foi muito bem colocado pelo professor Daniel Nogueira, né, uma coisa muito óbvia é que toda a população mundial aprendeu que é possível resolver problemas
questões, trabalhar de maneira virtual, e não foi diferente com a arbitragem, né? Então, eu não vou aqui trazer normas e especificar, porque o prazo não nos permite, não é? Mas o professor Daniel Nogueira, por exemplo, citou aí regramentos que foram editados por inúmeras câmaras de arbitragem, as quais permitiram que eventos que antes eram praticados de forma presencial pudessem e passassem a ser realizados de forma virtual. E nós podemos exemplificar, por exemplo, antigamente você dava entrada nas suas alegações iniciais, você poderia encaminhar aquelas alegações por e-mail, no dia seguinte você levava para a Câmara aquele catatal de documentos, né? Aquele catatal de documento físico, né? Para dar entrada fisicamente naquele documento. Hoje, né, naquela inicial, naquelas alegações iniciais. Hoje você já consegue fazer isso de forma virtual. As audiências, por exemplo, né, que antes eram todas feitas de forma presencial, hoje já é possível fazer essas audiências de forma virtual. Eu costumo dizer, essa semana nós conversávamos, por exemplo, sobre um procedimento, sobre a inquirição de testemunha, né? A inquirição de testemunha na arbitragem é algo tão detalhado, né? Algo tão duradouro, mas hoje, por exemplo, é possível se fazer muito mais uso, e tem se visto muito mais uso da testemunha escrita, né? Em que a inquirição, pelo menos de quem indicou, acaba sendo muito menor e ela passa a ser inquirida pela outra parte, né? Talvez isso seja um reflexo procedimental bem específico, né? E eu fico me perguntando, até por não ter vivenciado ainda, como tem sido feito, por exemplo, como têm sido feitas os laudos periciais naqueles casos em que é necessário que o perito, seria necessário que o perito se deslocasse até o local, nos casos de perícia de imóveis, por exemplo. Nesses casos, as perícias sofreram um pouquinho, nós sabemos, em razão da falta de possibilidade de deslocamento do perito para aquele lugar. E aí, falando em direito material, que a gente precisa correr, eu estou dando uma olhadinha aqui no tempo, falando em direito material, é óbvio que muito se vê de reflexo da pandemia nas questões materiais, naquelas questões que são objeto propriamente dita, né, e de discussão nos procedimentos arbitrais, nos tribunais arbitrais. Um fato, né, que tem levado muitas questões à discussão são as questões de revisão contratual, né? Antes, muito típicas, por exemplo, da justiça estadual, da justiça estatal. Hoje já se vê, nesse momento de pandemia, as revisões contratuais já são objeto de discussão. E aí, quando a gente fala na questão temporal, por exemplo, as questões procedimentais, a exemplo do que acontece no civil law, por exemplo, as questões procedimentais, nós já vimos esses reflexos de imediato. Então, mesmo aqueles casos, aqueles tribunais arbitrais que já haviam sido formados antes mesmo da pandemia, sofreram essas modificações procedimentais, por vezes, no próprio caminho, no seu caminho, né? Por quê? Porque como a arbitragem, ela depende muito e ela fica muito adstrita à vontade das partes, né? Então, as partes têm essa liberdade de, muitas vezes, dispor sobre isso, de muitas vezes não, em regra, né? Dispor sobre isso, e é possível fazer com que você se adapte mais rapidamente a essas mudanças que a pandemia trouxe. Eu diria que, com relação à matéria discutida, nas arbitragens, mesmo já tendo sido, já existindo, digamos, uma demanda instaurada já decorrente dessa pandemia. Um minuto. Como? Desculpe? Um minuto. Vamos lá. Então, mesmo já havendo essa demanda instaurada, ainda em número pequeno, eu diria que a maior quantidade de demandas ainda está por vir, seja por descumprimento de obrigação, não é? Seja por revisão ainda de contrato, ainda está por vir. E como a pandemia é mundial e a arbitragem é algo transnacional, o professor falou aí da soft law, das regras sugeridas para a arbitragem, eu diria que isso acontecerá no mundo inteiro.
né? Isso vai ser um fenômeno realmente mundial da arbitragem. E para concluir, se é para deixar alguma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, quando eu comecei e entrei nessa pandemia, eu pensei, eu preciso sair melhor do que entrei. Então, como fazer isso? Sair melhor do que entrei para mim, para minha família, para os meus amigos e para o mundo. Então, eu comecei a pensar e estipular metas para mim mesma do que eu poderia fazer para melhorar, seja como pessoa, seja do ponto de vista intelectual, físico. Estabeleci essas metas para mim e eu daria esse conselho para as pessoas. Estabeleçam metas próprias. Nós podemos, nós conseguimos, é possível, inclusive, melhorar o mundo. Muito bem. Eu agradeço a participação de todos os palestrantes e de todos os ouvintes. Agradeço especialmente ao Felipe Santa Cruz, doutor Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e também ao doutor Rony Duarte, diretor da Escola Superior de Advocacia. Como todos nós sabemos, este é um evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Escola Superior da Advocacia. É um momento excepcional, um momento de muita importância, um momento onde todos nós temos que revisar qual é o nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida, diante de uma pandemia, é, primeiro, refletir sobre tudo aquilo que nos ocorre nesse momento. E, dentro da área jurídica, o que é possível fazer, a não ser contribuir essencialmente para a aplicação da justiça. E o caminho da arbitragem é um novo caminho, é um caminho positivo e um caminho leal para exercer uma advocacia de forma produtiva e positiva. Eu peço e convido a todos os nossos ouvintes para que possam refletir sobre o exercício da advocacia de forma ponderada, equilibrada e de forma que nós possamos construir realmente um mundo melhor, cada qual com a sua parte, fazendo o que pode de melhor para que, no exercício profissional, cada um possa se identificar da melhor forma com a aplicação da justiça, com a busca da segurança jurídica, com a busca da aplicação da democracia e com os interesses da advocacia. Muito obrigada a todos.